Olha, pessoal, estima-se que 200 mil pessoas sofram de Parkinson no Brasil. Uma doença que acomete cerca de 3% da população idosa. Ela ocorre pela perda de neurônios, o que provoca sintomas principalmente motores. Bom, para explicar como podemos prevenir o mal de Parkinson, tratar e também lidar com ele, eu recebo hoje aqui ao vivo no nosso estúdio o neurologista Fábio Cicchinelli. Bem-vindo, obrigada pela participação. E assim, conforme eu falei, até antes do intervalo, a gente abre o telefone também para sua participação. Dúvidas relacionadas, então, a mal de Parkinson, você pode ligar para cá no 3381-3200. Nosso programa é ao vivo e a gente esclarece, então, para você. Bom, antes de mais nada, o que é a tal doença, o tal mal de Parkinson? Bom, Susan, a doença de Parkinson é uma doença extremamente incapacitante para grande parte das pessoas que são acometidas e que se caracteriza por um processo neurodegenerativo, na maior parte das vezes, que vai levando a pessoa a ter algumas dificuldades motoras, né? Então, lentidão, rigidez muscular, tremor, determinados tipos e padrões de tremor, alterações de equilíbrio, de marcha, são alterações típicas da doença, se bem que existem muitas outras que podem ocorrer de maneira variante. O mal de Parkinson, quando a gente fala, eu até citei agora, idosos, mas não necessariamente ele acomete somente os idosos. Não, em idosos é a forma mais clássica de apresentação da doença, mas nós temos formas que podem ser mais precoces e ocorrer em idades mais jovens, né? Então, temos formas de Parkinson precoce, que é por volta dos 40 anos, e temos o Parkinson juvenil, que em boa parte das vezes está associado a manifestações de alterações genéticas, e as pessoas são portadores suscetíveis para desenvolver a doença já em idade precoce. Em raros casos, até relatos de Parkinson em crianças, mas isso não é um padrão, é exceção à regra. Aí assim, quando a gente fala em Parkinson, todo mundo, logo de cara, pensa naquele tremor, mãos trêmulas, né? E aí, mão trêmula, quer dizer, é o principal sintoma do mal de Parkinson? Não, tremor ele é frequente na doença de Parkinson, mas é um tremor que tem um padrão típico. Por exemplo, a pessoa que tem tremor mais quando está em repouso. Quando ela descansa a sua mão sobre a perna ou sobre uma superfície, ela percebe que existe um tremor, que geralmente é um tremor mais grosseiro, fácil de perceber, os movimentos são amplos, diferente daquele tremor mais fino que algumas pessoas têm, que não é relacionado à doença de Parkinson. E o tremor não é o sintoma principal para o diagnóstico. O sintoma principal é a lentidão de movimentos que muitas vezes o paciente não percebe. Precisa de uma avaliação especializada para detectar isso, né? Mas a gente costuma fazer um teste muito simples, que é o pinçamento de dedos, e a gente pede para o paciente fazer numa velocidade acelerada. A gente percebe que um dos lados, ou ambos, né, mas principalmente um dos lados, que é uma assimetria que a gente encontra na doença, vai estar mais lento, mais lentificado, a pessoa não consegue. Em casa a pessoa pode fazer isso? Precisa de uma avaliação de alguém que tenha experiência para detectar, mas é um teste simples que pode ser. Quando uma vai diferencia da outra, porque já tem que tomar um certo cuidado. Ou as duas muito lentas, mas existe sempre um predomínio de assimetria entre os achados de um lado do corpo em relação ao outro. Quais são os outros sintomas? A rigidez é um sintoma que muitas vezes a pessoa também não percebe. Apesar de que isso produz uma grande dificuldade motora, a pessoa relata que tem dificuldades para executar determinadas tarefas ou para manter o equilíbrio, né? E o médico pode testar a rigidez, né, por um padrão de exame neurológico que a gente conhece e que vai detectar um padrão de rigidez aumentado. Isso também é um achado frequente. O outro achado frequente é em relação ao equilíbrio, que a própria rigidez é que determina isso, mas também existem alterações dos reflexos posturais, onde a pessoa vai ter uma perda de equilíbrio, vai ter uma tendência maior a ter quedas, tropeça com maior frequência. Quando fica parado de pé, ele fica pendendo para um lado e para o outro e muitas vezes precisa de apoio para manter postura. Então, são alterações que também podem ocorrer na doença, seja de modo isolado ou acompanhado de outros sintomas. Tem como, por exemplo, diagnosticar previamente essa doença, tipo, sinais que acontecem? Sim, nós temos, mais ou menos entre 5 e 10 anos antes do desenvolvimento desses sintomas motores, a grande parte dos pacientes tem manifestações que nós chamamos de manifestações não motoras. Elas, por si só, não podem determinar o diagnóstico da doença, mas elas podem funcionar como marcadores de um padrão que pode aparecer na doença. Por exemplo, é comum as pessoas apresentarem um padrão de alteração do sono chamado transtorno comportamental do sono REM, que é aquela pessoa que no meio da noite tem sonhos muito vívidos, né, que fala
muitas vezes grita durante a noite, que se debate muito, quando está dormindo acompanhado de alguém, pode até agredir a pessoa que está do lado. E isso costuma acontecer da metade para o final da noite. Então, esse é um problema indicativo que aparece bastante. Outros são um pouco mais sutis, como, por exemplo, depressão, né, que nem toda depressão é Parkinson, mas algumas pessoas desenvolvem a depressão antes dos sintomas motores, alterações do hábito intestinal, intestino mais preso, e perda da capacidade olfativa. A pessoa passa a ter uma percepção de cheiros diminuída, e isso também já está bastante evidenciado que é um sintoma pré-motor da doença. Olha só, bom, a gente tem agora a ligação, dúvida de uma telespectadora. Alô, quem fala? É Dilma. Oi, Dilma, você fala de onde? Da Fortaleza, Tribéia. Tá certo, querida, obrigada pela sua participação. E sua dúvida é qual? É assim, ó, eu tinha epilepsia, né? E depressão. E agora eu não tô mais conseguindo dormir à noite, eu tenho pesadelo, eu tenho medo, eu começo a gritar de noite, levantar, tremedeira e assim, sabe? O meu marido tem que me acordar porque eu fico roncando, daí eu fico com falta de ar, daí eu vou trabalhar, eu caio da escada, eu tenho medo de tudo quanto é coisa, sabe? Você quer saber se você está com algum indicativo de Parkinson, é isso, Dilma? É, porque é medo, não consigo mais dormir. Então, tá ruim, assim, tudo quanto é coisa, fica desmaiando. Tá certo, Dilma. Obrigada por sua participação. E aí, bom, ela relatou até o que a gente citou agora, né? Com relação a se debater durante a noite, sonhos frequentes, enfim. Como eu disse, esses sintomas premotores, eles não podem por si só fazer diagnóstico de doença de Parkinson. E também não podem servir apenas isoladamente como marcadores de uma possível doença. Mas a pessoa que tem determinados sintomas deve ficar um pouco mais atenta a possibilidade do aparecimento dos sintomas motores, principalmente se ela tiver um antecedente familiar, porque alguma susceptibilidade genética existe na doença de Parkinson. Então, essa pessoa deve praticar hábitos saudáveis e, se necessário, procurar uma avaliação especializada, porque só alterações de sono isoladamente ou transtornos de humor isolado não podem, por si só, diagnosticar a doença de Parkinson. É preciso do aparecimento dos sintomas motores para daí, então, firmar diagnóstico e estabelecer tratamento. Assim, Dilma, a dica seria realmente a consulta com o neurologista. Sim. Bom, mais uma ligação. Alô, quem fala? Fátima. Oi, Fátima. Você fala de onde? Da Bairro da Velha. Certo, aqui de Blumenau. Obrigada por sua participação. E sua dúvida é qual, Fátima? Minha dúvida é assim, é uma pergunta. Se a pessoa tem depressão, bastante deprimida, assim, toma os remédios, é mais difícil contrair a doença de Parkinson? Se é mais difícil quem tem depressão? Mas quem toma o remédio, se aí é mais difícil contrair a doença? Pelos remédios, né? Pelos remédios, que toma da depressão. Ok, obrigada. A pergunta é importante. Depressão é uma condição que causa bastante incômodo, desconforto para quem sofre e deve, obviamente, ser tratada. Mas a depressão não é, por si só, um fator de risco para a doença de Parkinson. Ela pode ser uma das manifestações precoces para quem já está num processo de desenvolvimento da doença. Porque isso é determinado por uma perda de neurônios que a gente tem no cérebro, que são produtores de uma substância chamada dopamina. Quando os sintomas pré-motores estão ocorrendo, essa perda já é presente. Ela, se fosse possível fazer um estudo histopatológico do cérebro, já seria possível demonstrar isso. Só quando essa população neuronal atinge uma perda de mais ou menos 70% da população total desses neurônios é que os sintomas motores vão aparecer, ou seja, é um processo contínuo, mas não quer dizer que se a pessoa sofre de depressão, ela tem um risco maior ou menor para desenvolver a doença, porque tem casos de depressão que não tem nada a ver com Parkinson. Né? E outra coisa interessante para a gente colocar, você falou da perda de neurônios, com relação ao uso de álcool, até drogas lícitas, enfim, ilícitas, teria alguma correlação a no futuro poder contrair uma doença como essa, o tal do mal de Parkinson? Sim, essa correlação pode existir. A neurodegeneração do Parkinson, ela não tem uma causa única responsável pelo início do processo. Mas todo fator que seja tóxico ao neurônio, ele pode contribuir deleteriamente. Então, álcool, drogas, má qualidade de sono, má alimentação, falta de atividade física, são fatores impróprios para uma boa saúde neuronal. E isso pode, sim, contribuir ou até mesmo acelerar o processo de doença. Interessante, viu? Boa dica aqui. Bom, mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô? É a minha ligação? É o Dila? Sim, é a sua ligação. Ô, Dila, obrigada por sua participação. Você fala de onde? Obrigada a vocês. Eu queria tirar uma dúvida com a doutora aí. Tá.
Pode fazer sua pergunta. Meu marido, ele tem mal de Parkinson, faz tempo já. Ele toma uns remédios, né? Só que ele tá tendo alucinações, assim, ele não dorme à noite, eu também, porque eu cuido dele, né? Uhum. E se tem algum, assim, tipo, um remédio pra gente... Tipo, para ter qualidade de vida, né, dona Odila? Tá certo. Um remédio assim para deixar ele mais calmo. Tá certo. Obrigada por sua participação. E aí eu já vou além, né? Falando, já que ela citou em remédio, no caso dele que já tem a doença, sobre tratamentos mesmo. Quais são os tipos de tratamentos para o mal de Parkinson? Bom, primeiro respondendo a pergunta da telespectadora, é comum na doença de Parkinson, principalmente nas formas avançadas, o aparecimento de sintomas neuropsiquiátricos. Alucinação é talvez o sintoma mais frequente, além de outros como apatia, a própria depressão e coisas que acontecem nesse sentido. Então, a alucinação ela pode ocorrer pela doença e ela pode ter um contribuinte por alguns remédios que são parte do tratamento e que também predispõem à ocorrência das alucinações. O paciente precisa ser avaliado por um profissional especialista, porque são muitos os detalhes de cada caso que precisam ser avaliados no sentido de manejar as doses e as associações de remédio, porque é bastante complexo isso. Em relação ao tratamento, nós temos tratamentos efetivos e que devem ser instituídos assim que o diagnóstico for estabelecido, porque à medida que o tempo passa, o processo de neurodegeneração ele vai ocorrendo progressivamente. O tratamento ele oferece uma espécie de proteção para aquela população neuronal que ainda resta e que pode continuar funcionando por algum tempo. Meio que então, para a demência. Além de melhorar os sintomas da doença, você pode atrasar o processo de evolução dela. Então, ele deve, sim, sempre ser instituído. E algumas terapias podem até ser não farmacológicas, como, por exemplo, atividade física, fisioterapia, estratégias de melhora da deglutição com fonoterapia. Mas o tratamento, assim, diríamos, o carro-chefe ainda é com remédios e eles precisam ser bem administrados, porque eles também apresentam muitos efeitos colaterais e isso precisa ser bem manejado pelo médico. Bom, para estacionar a doença e evitar que ela evolua é o mais importante a gente citar aqui. Só para a gente ainda encerrar esse assunto, com relação a jogos de memória, palavras cruzadas, que exercita a mente, quebra-cabeça, é importante para evitar com que a doença apareça, quem já tem uma predisposição genética? Uma vez a doença estabelecida, a gente já admite um risco bastante elevado para que a pessoa tenha uma deterioração cognitiva, que é a perda de memória, da atenção, do raciocínio lógico e rápido. Então, tudo que for estimulante para o cérebro, certamente vai ser um contribuinte importante. Não existe uma recomendação direta de determinado jogo, de determinado exercício. A leitura é uma prática muito boa e bastante recomendada, né? Porque a leitura trabalha com muitas das nossas funções cognitivas e ordena e treina o nosso cérebro para ficar cada vez mais apto a isso. Mas certamente joguinhos, né, palavras cruzadas, distrativos como esses são importantes e devem ser considerados. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação, excelentes esclarecimentos. Obrigada para todo mundo que ligou aqui pela participação.